Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós estamos na série Os Sermões do Monte para a nossa vida. E hoje é o segundo episódio, faça diferença nesse mundo, seja sal e luz. Mateus 5, nós leremos os versículos 13 ao 16. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Palavra do Senhor. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, mais uma vez colocamos diante de Ti, ó Pai, a nossa vida. Nos use, Senhor, para que a Sua palavra seja transmitida aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido como aqueles que fazem a diferença nesse mundo, ou nós temos nos ajustado como qualquer outra pessoa para fazer parte desse mundo, para poder ser aceito nesse mundo? O texto que nós acabamos de ler nos mostra duas coisas importantes para a nossa vida: o sal e a luz. Estava fazendo uma pesquisa essa semana e encontrei alguns números do IBGE, que é o instituto que faz análise de quantidade de cidadão, quem está na cidade, quantas pessoas vivem ali e tudo mais. E nesse estudo eu encontrei que, somados, se a gente for fazer uma soma, há mais igrejas no nosso país do que hospitais, do que escolas. E chega aproximadamente a um número de igrejas registradas, tá? Fora as que sempre têm aberto suas portas aí. 110 mil igrejas. No ano de 2015 eram só 20 mil. Então percebam que de 2015 até 2024, que é a data dessa pesquisa, já aumentou bastante. Em 2010 também eu encontrei lá no site Visão Mundial, que lá naquele ano, em 2010, era estimado aqui no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas que diziam ser evangélicas. E aí o IBGE, numa pesquisa de 2022, concluiu que aumentou mais 16 milhões de pessoas. Ou seja, já passou da casa dos 50 que se declaram evangélicos de qualquer denominação. Ou seja, o Brasil tem uma quantidade de mais de 200 milhões de pessoas. Se a gente for fazer um cálculo por cima, aproximadamente 25% se declara evangélica. Mas, meus amados, me responde uma coisa, sejam muito sinceros. Vocês acham que a maioria dessas pessoas que se declaram evangélicas, que afirmam ser evangélicas, elas têm feito diferença nesse mundo? Elas têm feito diferença no Brasil? Elas têm feito diferença na cidade de Salto? O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz um alerta para nós sermos sal da terra e luz para a humanidade. Ou seja, o texto deixa bem claro que nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser diferentes do mundo. Ser diferentes como o sal. Versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Você sabia que o sal é um dos elementos mais importantes e conhecidos pela humanidade? Ele ajuda em tratamento de doença, ele ajuda na conservação de alimentos, ele ajuda a temperar a nossa comida.
Quem nunca aqui, talvez alguns de vocês conheçam a famosa carne de sol ou charque do Ceará. Ela é conservada por sal. A minha esposa, ela é baiana. E aí eu conheci a terrinha junto lá com ela. E em uma das nossas viagens, um tio dela, ele falou: olha, pode deixar comigo que hoje eu vou fazer a carne de sol. Vocês já comeram carne de sol? Falei, já. Ele, não, mas igual a que eu faço, ninguém comeu. Então eu vou preparar a carne de sol. Gente, no começo é muito esquisito. Você vê aquele negócio ali, que a carne parece que começa a apodrecer, começa a vir mosquito em cima. Mas aí depois você vai percebendo, conforme ele vai fazendo a troca do sal, o sal vai substituindo aquilo que antes parecia algo que dava nojo, e começa a tomar conta da carne, e aquela carne, ela vai sendo limpa, ela vai sendo conservada, e aí até chegar naquela consistência da carne de sol, que a gente conhece, dá aquele sabor, dá aquela aparência diferenciada. E confesso para vocês, é muito bom, é muito gostosa. Vocês percebam como que Jesus falava a língua do povo? Jesus falava de uma maneira que as pessoas entendiam. Ele falava por metáforas. Era muito comum, desde aquela época, toda casa ter sal. Por quê? Não tinha energia elétrica, consequentemente não tinha refrigeração. Então o sal era usado justamente para que os alimentos não estragassem, para que conservassem, para que eles não apodrecessem. E quando Cristo fala, vós sois o sal da terra, essa palavra terra tem relação não apenas ao ser humano, mas a toda a criação, toda a natureza. Jesus estava afirmando para os seus discípulos que eles deveriam ser aquelas pessoas diferentes, que fizessem diferença no mundo, um mundo caído pelo pecado, porque não só a humanidade cai, mas toda a criação, a natureza também geme pela consequência do pecado. Hoje é mais difícil a gente perder o sal, né? Perder o sabor do sal. Pode acontecer, mas é um pouquinho mais difícil, até porque o sal já passou pela refinaria. Então quando esse sal chega na nossa mão, ele já está refinado. Mas naquela época não era assim. Aquelas comunidades, elas normalmente colhiam sal nas beiras do Mar Morto. E aí não vinha apenas o sal, ela vinha um elemento bruto. Tinha impureza, tinha tudo ali. E aí, como poderia acontecer que do cloreto de sódio, que é o elemento do sal, ele perderia a sua salinidade, ou seja, perderia aquele sabor salgado. O que sobrava era um pó branco. E esse pó branco que sobrava ali não servia absolutamente de nada. Não servia para temperar, não servia para dar de alimento para os animais, não servia nem para adubo, ou seja, não tinha realmente utilidade nenhuma. Por isso que Jesus fala: olha, isso aí só serve para ser pisoteado, só serve para ser lançado fora. O sal que não tem sabor não presta para nada. Aquela pessoa que não faz diferença nesse mundo, para que ela serve então? O cristão que não faz diferença nenhuma, para que ele serve? O sal faz parte da nossa vida. O sal, ele é tão importante, meus irmãos, porque o nosso corpo precisa de sal para sobreviver. Sal não dá só pressão alta. O sal, ele é essencial para a nossa vida. Existe uma síndrome chamada síndrome perdedora do sal. O que essa síndrome faz no corpo da pessoa? O organismo, ele não absorve o sal e simplesmente joga fora. Todo sal que você consome, o seu organismo dispensa, ele não absorve. E aí, o que acontece? A pessoa precisa repor aquilo. Porque o sal, ele no nosso corpo, ele vai servir como um transporte para os elementos necessários, as vitaminas, né? Aquilo que os médicos às vezes falam para você: olha, vamos fazer alguns exames que a gente precisa medir os seus eletrólitos. E aí às vezes você precisa da bolsinha de soro lá. Então é o que? O sal, ele vai fazer com que esses eletrólitos, esses elementos levem
sejam levados até os nossos órgãos, e aí os nossos órgãos são supridos daquilo, e os nossos órgãos funcionam. Se não há sal no corpo para fazer todo esse transporte, aos poucos os nossos órgãos vão parando, até ter uma morte generalizada de todos os nossos órgãos. É uma doença muito grave, meus irmãos. A única forma da pessoa buscar uma sobrevivência é ela tomar por dia algumas ampolas de sal puro. É uma mistura ali, muito próximo com o gostinho da água do mar. Se você pega uma concha na sua mão assim e põe, é saboroso? Não, não é. É ruim. Mas o sal, ele é necessário para a nossa vida. Ou seja, sem sal, nós podemos até morrer. O sal, ele é um elemento importante, não só então para dar gosto na comida, não só para temperar, mas é essencial para a vida humana. Percebam como Cristo está dizendo para os seus discípulos, como eles são essenciais. Nós somos essenciais para o reino de Deus aqui, o Senhor tem nos capacitado eles, e Ele nos cobra disso. A sua vida, meus irmãos, como discípulo de Jesus, tem feito diferença nesse mundo? Tem feito diferença nessa terra? Não basta apenas ser um mero tempero, não basta. Você tem que ser um elemento essencial para que esse mundo não apodreça com o pecado. Você tem que ser um agente do reino de Deus. Você tem que fazer diferença nesse mundo, sim. Você tem que ser um cidadão útil. E ser cristão, meus irmãos, se aproximar do nosso Deus, não é eu pegar e me isolar num cantinho, me isolar dentro da igreja e não fazer a diferença nesse mundo. Se a gente for ver a história da igreja, houve uma época de um movimento chamado monasticismo, em que a pessoa que desenvolveu isso, ele falava assim: olha, eu não quero estar envolvido no mundo, porque o mundo é um mundo ruim, é um mundo de pecados, eu vou me isolar, para que eu possa ter ali comunhão com Deus, para que eu possa ali estudar, para que eu possa ler a palavra de Deus. Só que nesse isolamento deu muito certo, porque mosteiros começaram a ser abertos e aquilo começou a encher, e pessoas que tinham algum problema iam para lá, pessoas que estavam fugindo de alguma coisa iam para lá, família, quando o filho envergonhava eles por algum motivo, mandava para lá. Ou seja, aquele isolamento não deu certo, e não fazia sentido, como não faz até hoje um cristão se isolar do mundo, para se esconder na própria vida dele, justamente porque, o que Jesus nos ensina, lá na grande comissão, nos ensina para que nós pregássemos, para que nós fôssemos, ou seja, ide, pregai o evangelho a toda criatura, e não para que o grupo ficasse fechado no seu próprio gueto. A igreja, ela precisa se espalhar, ela precisa crescer. E quando o Senhor Jesus fala, vós sois os sal da terra, Ele está apontando que o mundo está apodrecendo pelo pecado, o mundo, ele está corrompido, o mundo está vivendo pela maldade, a perversão, a impiedade, e isso tem sido muito comum na vida das pessoas. Então nós, como sal da terra, nós devemos ser agentes do reino de Deus, agindo como remédio para aquelas pessoas que sofrem, agindo como um remédio para que traga a palavra de salvação, que é viva e eficaz e que transforma as vidas, que tiram as pessoas desse lamaçal, dessa doença do pecado, e que voltem para Cristo Jesus. O mundo está sendo tomado pela podridão dos seus pecados, mas eles precisam ouvir o evangelho. Assim como nós recebemos esse presente maravilhoso do nosso Deus, nós devemos espalhar a notícia desse presente, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma vidas, que Jesus Cristo converte o coração do pecador.
Nós devemos ser aqueles que entram no meio das pessoas ímpias, não para ser como elas, mas para fazer a diferença, para dar sabor àquelas pessoas, para trazer a cura e a libertação. Meus irmãos, o primeiro ponto então nos ensina que nós devemos ser sal da terra, que nós, como sal da terra, nós devemos fazer a diferença em todos os lugares. Façam a diferença em todos os lugares. A segunda palavra, luz. Seja a luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Luz. Essa palavra nós vimos ela desde Gênesis. Nós encontramos a luz desde o primeiro livro da Bíblia, pois havia trevas e Deus disse: haja luz, fazendo a separação da luz e das trevas. Muitas vezes a palavra de Deus menciona algo como luz e trevas, mostrando que a entrada do pecado no mundo, com a entrada do pecado no mundo, o mundo passou a estar no estado de trevas. A natureza do homem passou a ser corrompida, passou a ser depravada, o homem está na escuridão, o homem está cego pelos seus próprios pecados. Os pensamentos do homem só pendem para o mal, ou seja, o homem vive nas trevas. O pecado de Adão, meus amados, fez com que toda a humanidade herdasse isso. Toda a humanidade caiu, toda a humanidade está corrompida. Mas aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que são chamados os seus filhos, eles resplandecem luz, eles são tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Jesus está dizendo nesse segundo momento aos seus discípulos: vocês são luz do mundo, e agora vocês não podem ficar mais escondidos. Nós somos luz, nós não podemos mais ficar escondidos. Aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele escolheu para ser luz no meio das trevas, todo mundo agora vai olhar para eles, porque na vida deles há um reflexo do Senhor das luzes, do Senhor Jesus Cristo. O versículo 15, ele fala sobre a candeia escondida. Essa candeia escondida não serve de nada, não faz sentido eu esconder isso. E para a gente entender, eu gosto muito da tradução da Nova Almeida Atualizada, que diz assim: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Nessa semana, no nosso PG, nós estávamos conversando sobre Minas Gerais, sobre sítio, porque tudo começou a gente começou a comer um pãozinho de queijo lá, e aí lembrou do pão de queijo com café, que me lembrou de Minas Gerais. Eu lembrei da época que nós íamos muito para um sítio de um parente, e toda manhã ele tinha o costume de pegar o café que ele mesmo plantou, que ele mesmo secou, de torrar aquele café, e aí nós acordávamos com aquele cheirinho, né? Hoje café é coisa de luxo, né? Mas lá ainda deve ter bastante disso. E aí logo depois ele assava o pão de queijo no forno a lenha, ou fritava bolinho de polvilho, também no fogão a lenha. Era uma coisa muito boa, meus irmãos. Mas o que me chamava a atenção naquele sítio era a simplicidade em relação à iluminação. Quando era aquela noite que era uma noite sem lua, o breu tomava. Mas quando tinha as as estrelas, era a única luz que nós tínhamos durante a noite, naquela imensidão ali, fora a luzinha da casa, era a luz das estrelas e da lua. Fora isso a gente não enxergava nada. Da onde a gente estava, a gente olhava para o alto da montanha, tinha uma outra casinha de um outro tio,
que ficava ali com a luz acesa, e a gente só conseguia ver aquela luzinha. Quando aquilo apagava, dava a impressão que não tinha mais nada ali, que tinha sumido tudo. E aí, até por cuidado de ir para uma casa a outra, a gente evitava de ir à noite, porque não dava mesmo para enxergar o caminho. Quem conseguia enxergar era esse meu tio, que já estava muito acostumado. Então a gente olhava a blusinha branca dele caminhando ali, e aquela coisinha a gente seguia. Mas a gente não conseguia enxergar nada no meio das trevas. As luzes de uma casa para até a outra era essa referência: olha, o caminho seguro é por aqui. Mas cuidado com o sapo, cuidado com a cobra, cuidado com o arame, cuidado com um monte de coisa. Mas aquela luz indicava: vai por ali, que ali você encontra sua segurança. Outra coisa que me chamava a atenção nessa casa era o telhado, porque não eram paredes como as nossas, em que tem forro ou laje. Eram paredes de mais ou menos 2,20 metros, 2,5 metros de altura no máximo. E aí ficava um vão na casa inteira, e aí você via todo o telhado. Uma luz que acendia num cômodo do outro lado da casa, essa luz radiava a casa inteira, e aí você conseguia enxergar a casa toda. Quando aquela luz apagava, todos os cômodos ficavam no escuro. E aí eu sempre lembrava desse texto, meus irmãos. Eu sempre lembrava desse texto, porque apagava tudo, a gente não enxergava nada, e acendia aquela luzinha, a gente conseguia andar pela casa. E aí, se escondesse aquela lâmpada, se colocasse um pano escuro, ou algo, ou até mesmo pegava um balde e tampava ali, que era uma brincadeira que a gente também fazia com os primos, todo mundo ficava no escuro. Ou seja, de nada serviria aquela luz se ela fosse escondida, de nada serviria aquela luz se ela fosse tampada. E a luz, ela não tinha só a função de dissipar a escuridão. Como eu falei, a luz, ela também tinha a finalidade de nos conduzir por um caminho seguro, para que a gente não se perdesse, para que a gente chegasse do outro lado com segurança. Nós temos caminhado por um caminho seguro, temos caminhado por um caminho que nos leva à salvação, temos mostrado esse caminho para essas pessoas que estão à nossa volta. Lembra que eu falei no comecinho da mensagem? O Brasil tem mais de 50 milhões de evangélicos. Se a gente vai pegar esse número de evangélicos, eu ocupo a Itália, que é mais ou menos a população italiana. Já pensou? Um país inteiro de evangélicos. Mas, pergunta de novo, o que isso tem mudado? Sabe o que está acontecendo? A igreja tem sido deixada levar pelo liberalismo, por heresias, pessoas que não pregam arrependimento, não pregam mudança de vida, não pregam a palavra de Deus, pessoas que falam aquilo que agrada o coração do homem, falando: olha, se Deus te mostrou aquilo, se permitiu que você pôde pôr a mão naquilo, então aquilo é seu, porque Deus está te dando. Não é isso. Temos evangélicos na política, o que tem mudado? A corrupção continua. Muitas pessoas são de um jeito na igreja, no trabalho são totalmente diferentes. Temos evangélicos na escola que compra trabalho pronto, compra monografia pronta, cola na prova, desacata o colega de sala, desacata o professor. Meus irmãos, que luz é essa? Que luz nós temos sido no meio desse mundo que está na escuridão? A pessoa que é convertida, a pessoa que foi salva pela cruz, ela tem uma mudança radical de vida. Os frutos que ela produz tem que ser um reflexo de Jesus na vida delas. Elas passam a ser diferentes no seu trabalho, na sua escola, na política, em qualquer lugar. Ela passa a praticar boas obras, visando que aquilo não é para glorificar o nome dela, mas é para glorificar o próprio nome do Senhor. O cristão deve ser um político honesto, o cristão deve ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o cristão deve ser o melhor aluno da escola, o melhor vizinho.
Quando as pessoas olham para nós, o que elas estão enxergando? Que mudança você tem feito na sua rua? Que mudança você tem feito no seu trabalho? A igreja, meus irmãos, tem que ser como aquela casinha no meio da escuridão, em que ela serve como uma referência para que as pessoas caminhem por um caminho de segurança e cheguem lá, encontrem um abrigo seguro, um ponto onde as pessoas encontrarão a verdadeira luz, um ponto onde as pessoas encontrarão a palavra que salva, a palavra de arrependimento, a palavra que humilha o pecador, não que passa a mão na cabeça, mas que mostra o quão corrompido você é, que você está podre, que você está sem tempero, que você está nas trevas, que você precisa de mudança, precisa de transformação. Meus queridos, não faça parte desse grupo que não faz diferença nenhuma. Tenham uma verdadeira mudança. E o segundo ponto dessa mensagem responde para vocês: seja luz no meio das trevas. Seja luz no meio das trevas, porque Jesus é a luz. Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça salvadora, uma vez que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nas nossas vidas passa a resplandecer a luz de Cristo, ou seja, a luz do Senhor passa a brilhar através da vida dos homens, daqueles que foram salvos pelo Senhor, daqueles que foram transformados pela cruz de Cristo. E lembre-se, meus irmãos, nós temos uma vantagem muito grande sobre as outras pessoas, sobre o restante da humanidade. Sabe por quê? Porque o Senhor se revelou até nós por meio da sua palavra, e o Senhor ilumina a mente e o coração dos seus filhos, para que eles compreendam, para que eles entendam o Evangelho. Nós passamos a entender a palavra que salva, e também passamos a entender o porquê que o mundo está nessa situação, porquê que o mundo vive em trevas. Nós temos essa resposta. Passamos a entender a necessidade de pregar o Evangelho, de pregar a palavra que salva. Qualquer pessoa alcançada por Deus, qualquer pessoa iluminada pelo Espírito Santo compreende a vida melhor do que qualquer filósofo, do que qualquer cidadão que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas tentam explicar a vida por meio da razão, querem responder tudo pela razão, e ao longo da história tentam encontrar respostas para o sentido da vida, tentam encontrar respostas para o sentido da alegria, da felicidade, mas não encontram. Elas se decepcionam, porque elas buscam isso dentro delas mesmas, elas buscam isso através da razão, e como elas não foram iluminadas por Deus, elas se decepcionam. Mas aqueles que conhecem o mundo, pela própria sabedoria de Deus, encontram a resposta do sentido da vida, encontram a resposta da verdadeira felicidade, que é estar com Cristo por toda a eternidade. Esse é o sentido, é Jesus Cristo. Nós vivemos aqui para glorificar o seu nome e gozá-lo para sempre. Nós vivemos por Cristo, porque Ele nos salvou, Ele derramou o sangue dEle naquela cruz por cada um de nós. Ele é o Senhor da luz. Glorifiquem a Deus, meus irmãos, não só dentro da igreja, mas em todas as esferas das nossas vidas.
Sejam pessoas que levam o evangelho, que levam a boa nova de salvação. Sejam pessoas úteis, sejam pessoas que fazem a diferença mundo afora. Pode ser que o mundo vai falar: olha, você é retrógrado, você é bitolado, as pessoas vão nos subestimar, as pessoas vão nos chamar de loucos. Mas lembre-se, o que o apóstolo Paulo falou aos nossos irmãos de Coríntios: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. A palavra de Deus para o mundo é uma loucura, mas nós temos certeza que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É uma palavra que transforma, que restaura, é uma palavra que salva. E quando o texto fala sobre boas obras, isso são consequências daquele que foi salvo. Até porque o ímpio também pratica boa obra, a diferença é que ele faz isso para o próprio interesse dele. O cristão, ele pratica boas obras porque eles veem que aquilo está glorificando o nome do nosso Deus. Aquele que tem fé pratica boas obras porque glorifica o nome do nosso Deus. É uma consequência da salvação. Não é pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu fui salvo por Cristo. Eu faço a diferença nesse mundo porque eu fui salvo por Cristo. Eu sou um cidadão útil porque eu fui salvo por Cristo. Eu levo o evangelho em todos os momentos da minha vida porque eu fui salvo por Cristo. Talvez muitos de vocês vão ter dificuldades para pregar o evangelho, e tudo bem, o Senhor concede dons de maneiras diferentes para cada pessoa, mas todos nós, meus irmãos, somos chamados para fazer algo positivo e usar desses dons dados por Deus de uma maneira que nós possamos nos posicionar nesse mundo como cidadãos do reino de Deus. No século XVI havia os nossos irmãos conhecidos por puritanos, e eles exerciam um papel na sociedade. Muitos deles não eram pregadores, muitos deles não eram pastores, eram pessoas que viviam na sociedade, juízes, advogados, médicos, pessoas comuns, mas todos entendiam que como cristãos, a vida deles deveria refletir a luz de Jesus. Eles deveriam ser cidadãos úteis na sociedade, porque para eles não havia separação do crente dentro da igreja e do crente no mundo. A vida do crente tem que ser a mesma dentro da igreja ou fora do mundo. E esses homens não foram só importantes para a religião, mas foram importantes para a cultura, foram importantes para a política, para a economia, para a saúde, para a educação, porque eles viam que eles sendo os melhores ali, eles estariam glorificando o nome de Deus. Quando eu ajudo alguém que está necessitado, eu estou glorificando o nome de Deus. Quando eu ensino aquela pessoa que não sabe ler e escrever, estou glorificando o nome de Deus. Quando eu sou um filho obediente, estou glorificando o nome de Deus. Eu estou fazendo diferença nesse mundo. E aí eu pergunto para vocês, de que maneira vocês têm sido úteis nesse mundo? De que maneira vocês têm feito a diferença? Se nós fomos tirados do mundo das trevas, se nós fomos levados para a maravilhosa luz de Cristo, significa que por meio dele, nós passamos também a ser luz desse mundo, nós passamos a ser o sal da terra. Devemos dessa maneira ser cidadãos úteis, sim, não inúteis, mas úteis. O Senhor Jesus Cristo tem nos prometido que aquele que o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E se nós somos unidos espiritualmente com Jesus Cristo, então a nossa natureza por meio dele também passa a fazer parte do reflexo dessa luz em nossas vidas. Vamos fazer boas obras, sim. Vamos estar mais em comunhão com Deus e um com os outros, vamos estar mais em oração, mais em meditação da sua palavra.
Vamos ser cidadãos diferentes, cidadãos úteis que levam a luz de Cristo em meio à escuridão, porque Jesus é luz, e por meio dele passamos a ser luz também. Esse é o nosso terceiro ponto. Sejam luz, porque Jesus é luz. Para concluirmos, nós temos que entender então que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Nós fomos salvos pelo seu sacrifício. Nós fomos unidos espiritualmente a Ele, ou seja, unidos com o próprio Deus. Então nós passamos a ser totalmente diferentes desse mundo. O mundo vive nas trevas, nós vivemos na luz. O mundo vive na podridão dos seus pecados, e nós devemos ser o sal que dá sabor e impede essa podridão. Temos que aceitar, meus irmãos, as nossas responsabilidades. Temos que ser diferentes, ou seja, nós devemos contratar o mundo, não para ser igual ao mundo, mas nós devemos contratar o mundo para levar a palavra da verdade, levar a luz que brilha. Devemos mudar o mundo e não o mundo nos mudar. Uma vez que o Espírito de Deus passa a fazer morada em nós, e Deus é o Pai das luzes, então a luz está em nós. E lembre-se, luz e trevas não se comunicam. Temos a nossa dupla responsabilidade: levar a palavra de Deus como verdadeiro sal, e sermos exemplos de Cristo como verdadeira luz. Devemos ser cidadãos tementes a Deus, nós devemos ser pessoas úteis, pessoas honestas, e acima de tudo, pessoas que outros olhem para nós e enxerguem Cristo, pessoas que glorificam o nome de Deus. Então, já que somos em 50 milhões, não seja você apenas um número em meio a esses 50 milhões, mas faça a diferença. Seja você o sal da terra e a luz deste mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações essa noite. Que o Senhor venha a incomodar o nosso coração para que nós sejamos o sal da terra, a luz desse mundo, para que nós não adequemos a um mundo lá fora, Pai, mas que o mundo seja transformado por nós, pela capacitação do Seu Espírito Santo, pela luz de Cristo que ilumina a cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor esteja conosco durante toda a nossa vida. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.